Bom dia, muito bom dia para você que está aí ligado nesse Bom Dia Gigante aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa sexta-feira. E o que falar para você depois de tudo que aconteceu ontem à noite em Campinas? O jogo contra o Guarani estava 0-0 já no final do segundo tempo, quando aos 40 minutos o VAR chamou o árbitro Leandro Pedro Voaden para marcar um pênalti a favor do Vasco. Naquele momento, os deuses do futebol olhavam pra gente que nutria uma esperança, mesmo jogando muito mal aquela partida, de que poderíamos sair com os 3 pontos mesmo jogando fora de casa. O artilheiro Germancano pegou a bola para fazer a cobrança, ele que tinha feito de pênalti contra o CSA, bateu o pênalti e perdeu. O goleiro Rafael do Guarani defendeu, a bola foi para o escanteio. Na cobrança, claro, o Vasco desperdiçou a oportunidade, a defesa do Guarani cortou e no contra-ataque o jogador Pablo avançou e bateu sem chances para o Lucão, fez 1-0 aos 43 do segundo tempo e fechou o placar com a vitória do Bugre. Essa foi a 12ª derrota do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Vasco segue ocupando a 8ª colocação com 47 pontos. Até há uma remota chance do Vasco conseguir uma das 4 vagas, mas na boa, vamos parar de pensar isso. Agora é pensar mesmo em 2022 e mais uma vez disputar a nossa 5ª Série B de Campeonato Brasileiro. Que tragédia, lamentável. E após o jogo, no nosso pós-jogo, o craque, ídolo, campeão brasileiro 89 Bismarck fala sobre o próximo ano e ele deixa claro, para o Vasco voltar a sonhar, uma decisão precisa ser tomada, e é a demissão do gerente de futebol. Confere aí o que disse Bismarck. Infelizmente, Flávio, a gente vai continuar com o canal sofrendo, porque eu não vejo perspectiva nem tampouco para o final desse ano, nem tampouco para o início do ano que vem. Se tirar o pássaro, a gente cria uma nova esperança. Mas se não tirar o pássaro, quem vai continuar voando somos nós. E nos bastidores a pressão é muito forte pela demissão do gerente de futebol Alexandre Pássaro. Até agora ninguém confirma, mas qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. E ainda falando sobre a partida de ontem, o técnico Fernando Diniz fez uma análise do time do Vasco, principalmente nesses minutos finais da partida, depois que o Vasco desperdiçou um pênalti e teve o gol adversário marcado pelo atacante Pablo do Guarani, fazendo 1-0, e também fala de como ele reagiu a essa derrota e também os jogadores do Vasco. Sentir, a gente sentiu mesmo, tem que sentir. Senti bastante a dor, tristeza, pelas 2 derrotas e para ter ficado muito difícil o acesso. Agora, muito difícil não quer dizer que é impossível. Então a gente não tem que pensar, eu não vou pensar absolutamente em 2022 enquanto o Vasco tiver chance de acesso. Vamos pensar totalmente no próximo jogo do Botafogo e conseguir as vitórias que a gente precisa. É muito anormal algumas coisas que aconteceram aqui de maneira negativa. O pênalti lá do CRB, o número de defesas que aquele goleiro fez naquele dia. Hoje a gente, com uma vitória praticamente na mão, com o pênalti, jogamos melhor, controlamos boa parte do jogo, jogamos assim em cima do Guarani e a gente, além de perder a chance da vitória com o pênalti, escanteio, que a gente teria mais uma chance ainda de marcar numa bola parada favorável a nós, tomamos um gol de contra-ataque. Então a gente tem que acreditar até o final, que é só assim que a gente pode ter a chance de reverter esse quadro. Você ouviu aí, o Diniz ainda acredita. Tá bom então. E agora o treinador fala sobre se ele concorda que o time no segundo tempo teve pouca mobilidade, pouca vontade de buscar o resultado e responde também sobre a situação do pênalti perdido. Por que Cano bateu o pênalti sendo que Nenê, até o momento, era o batedor oficial do Vasco? Ele discorda. Não, primeiramente, não é porque o Nenê bateu o pênalti contra o Sampaio que ele era o batedor oficial. Isso é
uma suposição sua, nunca falei isso, ninguém nunca falou isso para você. O Nenê bateu aquele pênalti, errou, o Cano bateu no jogo passado, fez o gol. Então nós tínhamos duas pessoas, dois personagens importantes, dois caras acostumados a bater pênalti e a decidir. Então quem tivesse melhor na partida, sentindo melhor, ia bater o pênalti. Naquela ocasião foi o Nenê e hoje foi o Cano. Tem uma maneira de analisar o jogo, como você analisou, tem uma outra, como outro repórter, por isso que a gente tem opiniões diferentes do futebol, que fez a pergunta. A gente estava mais próximo, e tentando muito mais fazer o gol, a fim de fazer o gol do que o Guarani. O Guarani viveu de contra-ataques, é um time que estava ali muito próximo da gente na tabela, e eu não achei que a equipe fez um jogo ruim. Se você falar que a gente conseguiu finalizar pouco, eu concordo. Boa parte disso é que o Guarani, mesmo jogando em casa, jogou muito mais para se defender e buscar um contra-ataque do que para se abrir e tentar. Então tem um mérito do Guarani. A gente teve um controle do jogo da bola, com a bola no pé, e eu concordo que a gente faltou mais infiltração, mas absolutamente vontade foi uma coisa que não faltou. Você pode questionar qualquer outra coisa. Os jogadores, desde que eu cheguei aqui, estão trabalhando bastante e estão tentando de tudo para a gente poder conseguir as vitórias. E hoje eu nem vou fazer aquele tradicional quadro das notícias rápidas, vou direto ao assunto, tanto que na coletiva de imprensa após o jogo, eu perguntei ao técnico Fernando Diniz sobre o sentimento do torcedor que praticamente vê virtualmente o clube disputar a sua 5ª Série B em sua história. E o treinador também responde o seguinte: por que um clube tão grande como o Vasco está atravessando esse momento? Com a palavra, o técnico Fernando Diniz. Eu compactuo aí com a tristeza do torcedor. É extremamente difícil ver o Vasco disputar a Série B esse ano. Não estou falando da Série B do ano que vem. Eu não vou falar nada do ano que vem. Eu tenho que acreditar até o final. E eu vou acreditar até o final. Pensar no próximo jogo do Botafogo, contra o Botafogo, e tentar a vitória e tentar ganhar as próximas partidas e sonhar com acesso ainda. Mas é muito difícil a gente se colocar na situação do torcedor. É triste, é um time muito grande, é triste essa derrota de hoje, como foi triste do CSA. A gente aí com 2 vitórias, que eram vitórias extremamente possíveis, a gente estaria numa situação privilegiada para tentar o acesso com mais facilidade. Mas a gente agora tem que trabalhar, reunir nossas energias e pensar no Botafogo. É isso, o Vasco volta a campo no domingo às 4 da tarde em São Januário, no clássico com o Botafogo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Todos os detalhes dessa partida, questão de ingressos, tudo você vai ficar sabendo ainda hoje aqui no canal Atenção Vascaínos, no nosso Boletim AV e também à noite no nosso AVNews com Flávio Dias. Ainda falando sobre o jogo de ontem na coletiva, o técnico Fernando Diniz também respondeu a seguinte situação. Na quarta-feira, teve uma coletiva de imprensa da diretoria administrativa do Vasco e o presidente Jorge Salgado falou que o Vasco tem um planejamento para disputar a Série B em 2022. E se essa fala teria desmotivado o time na partida de ontem. Eu posso te falar bem tranquilamente aquilo que eu vou dizer. Eu não sei qual foi o contexto que o presidente disse isso, mas ele é um cara também extremamente positivo. E eu tenho certeza que ele também acredita no acesso e acreditava. E eu tenho um alinhamento muito grande com ele. É uma pessoa que está fazendo bem ao Vasco. Um cara sério, um cara que não precisaria estar no Vasco, mas ele está fazendo tudo o que pode para entregar um Vasco muito melhor do que aquele que ele pegou. Então é uma pessoa que tem o meu respeito e minha admiração, e eu sou muito feliz de poder trabalhar com o presidente, com o Jorge Salgado. Ele é um cara que eu conheço ele há muito pouco tempo, mas ele tem a minha admiração, tem o meu carinho, e eu sei que ele é uma pessoa extremamente séria, e uma coisa muito importante, difícil no futebol, de ser sério, ser muito honesto e ser um cara corajoso. Então eu
independente de eu estar aqui ou não, pessoas como o seu Jorge Salgado, eles fazem bem ao futebol. Diniz, você elogia o presidente Jorge Salgado, mas olha, ele sim é o grande culpado sobre esse desastre no futebol do Vasco em 2021. Para mim, sem dúvida nenhuma, esse é o pior ano da história do Vasco, a maior vergonha, o Vasco jogar uma Série B e não voltar à Série A. Olha, patético, lamentável tudo isso. E aí fica a pergunta para o presidente Jorge Salgado: e o senhor Alexandre Pássaro vai continuar no clube depois desse desastre? Não seria a hora já para fazer um planejamento visando 2022 a partir de agora? A gente quer respostas, atitudes e principalmente mudanças, porque do jeito que tá, não dá para ficar. Mais uma vez agradecer você que está aqui no nosso Bom Dia Gigante depois de uma tragédia que foi a derrota de ontem para o Guarani. Obrigado demais você que acompanha aqui o canal Atenção Vascaínos. A gente vai seguir fazendo jornalismo com credibilidade, com qualidade e com seriedade aqui no canal Atenção Vascaínos. Não vamos parar de continuar o nosso trabalho porque você que está aí do outro lado merece as nossas informações e o nosso trabalho. Mais uma vez agradecendo, não vou nem pedir aquelas coisas de dar o like, se inscrever e compartilhar, porque hoje está bem complicado para o torcedor vascaíno. Apenas fazer o convite que hoje tem Boletim AV e mais tarde tem o nosso AV News com Flávio Dias. No nosso segundo canal tem um desabafo completo do ídolo Bismarck após a partida de ontem, a derrota para o Guarani por 1-0. O Vasco volta a campo no domingo contra o Botafogo e a gente vai seguir aqui acompanhando. Grande abraço, ótima sexta-feira e a gente vai seguir aqui o trabalho no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera. Fui!